Falando do presidente Lula, que reuniu ministros e a imprensa nesta segunda-feira para fazer um balanço dos 100 dias de governo. O petista se disse otimista com a gestão e chamou a imprensa de exigente. Lula também revelou que vai exigir o passaporte vacinal de quem trabalhar no Palácio do Planalto e aproveitou o momento para criticar a taxa básica de juros, fazer aquele ataque ali ao Banco Central. Quero trazer então já uma questão dessa revisão que Lula fez dos 100 dias. E uma das questões mais apontadas com vários dos analistas com quem eu conversei e também lendo muito dos artigos e colunas hoje na imprensa brasileira foi: Lula completa 100 dias sem apresentar uma novidade desse Lula 3. É a impressão que vocês tiveram também? Começo contigo, Gustavo Segré, que hoje está elegantíssimo aqui, de vermelho, se destacando no meio de todos. Fala, Segré, bem-vindo. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, colegas. Boa tarde, audiência que nos acompanha. Eu vim assim pelos 100 dias do PT. Ah, é? Eu estou do PT hoje, vermelho. Só para dar uma força para o governo do Lula, que ele está fazendo um governo analógico quando o mundo é digital. A sensação que a gente tem é que o governo continua fazendo as mesmas coisas que deram certo, muitas delas, em 2003, no início do mandato, 2007, início do segundo mandato, mas que agora não estão funcionando. Ou seja, teve uma renovação do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, agora o programa de aceleração de crescimento, mas o mundo mudou, presidente, e as coisas são mais dinâmicas. Então, nos 100 dias, eu, pessoalmente, não vi nada de novo, não vi nada concreto. O mercado está mostrando isso, a Bolsa de Valores caindo nos primeiros 100 dias, e chamando a imprensa de exigente seria uma colocação de diminuir a possibilidade de mostrar alguma coisa. Se as demonstrações fossem boas, a imprensa não seria tão exigente, valorizaria o que foi feito, que até agora eu acho nada. Não houve demonstrações boas, Fábio Piperno. Bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde aos senhores. O segredo está, na verdade, de vinho tinto, né? Uma coisa assim. Elas gostam muito. Olha, na verdade, primeiro, quando ele diz que a imprensa está muito exigente, isso é ótimo, porque a imprensa tem que ser exigente com todo mundo, está cumprindo o papel dela, está apontando o que considera erros, está destacando algumas virtudes. A gente abre os jornais, por exemplo, você vê opiniões para todo lado. Hoje eu vi algumas críticas, principalmente aí nos jornais mais tradicionais, mas também vi elogios. Um que me chamou a atenção foi do ex-presidente, presidente do Conselho Administrativo do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco. Então, é bom que a imprensa atue e haja dessa forma. Eu acho, sim, que talvez em algumas coisas o presidente tenha demorado um pouco. Eu acho que em certos momentos ele falou demais, falou coisas que ele não deveria ter dito, algumas graves, como aquele episódio do Sérgio Moro, por exemplo. Mas em outras ele deu passos importantes, ele volta a recuperar o prestígio que o Brasil tinha internacionalmente, isso faltava. O Lula até maio terá visitado ou sido visitado por todos os líderes mundiais do G20. Essa é uma marca importante, já foi recebido pelo presidente Biden, agora o Xi Jinping, enfim, o da Alemanha já veio aqui. Então, de fato, é um Brasil que se reabriu para o mundo, é um Brasil que atacou uma questão de crime humanitário, que é o que se cometia contra os Yanomamis. Isso foi muito importante, isso é uma marca da qual o governo, embora tenha feito a sua obrigação, tem sim a mostrar para a sociedade. E eu acho que em outras questões, como a briga, a luta por aprovar uma reforma tributária, é outra marca muito importante. Quero saber de você, Alan Gani, porque eu vi reações suas enquanto o Piperno falava. Você discorda que, de fato, houve também pontos positivos nesses 100 dias de Lula? Eu não vejo esses pontos... Antes de mais nada, boa tarde, Evandro, boa tarde aos meus colegas, boa tarde à nossa audiência. Não, eu não concordo com o Piperno. Eu acho que prevaleceu uma visão bastante negativa, sinalizações muito ruins, das quais eu trago
algumas aqui. Então houve, por exemplo, a revogação do marco do saneamento, a modificação do marco do saneamento. Saneamento básico é algo crucial para a vida das pessoas, para os mais pobres. E agora, com esse novo saneamento, privilegiando aquelas empresas estatais deficitárias e que até agora, até hoje, não entregaram a rede de água e esgoto para a maior parte da população, água potável, não resolveu o problema. E aí, quando houve um marco de saneamento capaz de resolver o problema, atraindo o capital privado aprovado no governo anterior, o Lula revoga isso daí. Foi pessimamente recebido isso pelos investidores. Ataques, Piperno, à autonomia do Banco Central, que gerou o efeito contrário, porque fez com que os juros de mercado ficassem lá em cima, porque gerou incerteza, gerou risco e também desancorou as expectativas inflacionárias. Aumento de invasões do MST, né? Não é culpa diretamente do Lula, mas é muita coincidência que nos governos do PT as invasões aumentam. Criminalidade a olhos vistos na cidade explodindo. Enquanto no primeiro mandato do Jair Bolsonaro, enquanto o Sérgio Moro, que o Lula falou aquela barbaridade do Sérgio Moro, tinha caído a criminalidade em 20%. Revogação também da lei das estatais, Evandro. Isso permitindo, abrindo espaço para o conchavo político, para o balcão de negócios, para a corrupção, porque agora aquela janela, né, que o político tinha que ter, agora ficou bem menor. Então eu vejo como um grande retrocesso tudo que está acontecendo. Eu vejo que o Piperno também tem mais uma opinião ali, bastante divergente da sua, Alain, mas antes disso eu quero ouvir você, Ricardo Melão. Que avaliação você faz desses 100 dias e ela vai de encontro ou no sentido oposto do que Lula enxerga de si? Olha, vai totalmente oposto do que o Lula enxerga de si. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu queria lamentar aqui, porque eu esperei que o Bordeaux, né, não sabia que era vermelho, eu achava que o Bordeaux era em comemoração ao título do Fluminense ontem, que tem a cor Bordeaux. E ao Piperno esperava que ele viesse aqui comemorar comigo o título do Palmeiras ontem, né, um título maravilhoso. Faltou cor aqui hoje. Faltou cor, nesse ponto a gente concorda. Olha, para mim, né, foi um governo que... Não sei nem por que fez um evento de comemoração 100 dias, porque, na verdade, o 100 aí não é com C, é com S. É um governo que não tem nada para mostrar, né? Um governo sem projetos aprovados no Congresso, porque não apresentou nenhum de relevante. É um governo sem reformas apresentadas. Diz aí da reforma tributária, mas também isso vai ficar para o segundo semestre, sem nenhuma linha, pelo menos traçada, no que ele pretende para a reforma tributária também. Ele deixou isso a cargo do Congresso discutir o que já está ali colocado. Um governo sem um arcabouço fiscal, né, que gerasse ainda confiança no mercado. O que nós tivemos foi uma apresentação de PowerPoint, falta ainda o texto, faltam os detalhes e, como diz aquela frase, o diabo mora nos detalhes, então não está convincente ainda para o mercado. Há um temor enorme de um aumento de carga tributária aí. É um governo que até agora também sem criatividade, já que o que ele fez até o momento foi mudar o nome dos programas sociais que já existiam, né, que eram programas antigos deles. Então, pegamos aí o Minha Casa Minha Vida, que virou Casa Verde e Amarela. Agora eles nem para inventar um outro nome, voltam com o nome passado, né, para reivindicar o mesmo nome, né, o mesmo Minha Casa Minha Vida, volta o Auxílio Brasil, volta a ser Bolsa Família. Ou seja, é a mesma coisa, não há mudança e falam agora em resgatar o PAC. PAC que nem teve tanto impacto assim na economia naquela época, se você for pegar estudos que foram feitos, e teve aí um legado de obras paralisadas, né, terríveis aí, de corrupção, de uma série de coisas, e agora eles falam em retomar um PAC como alternativa para termos aí desenvolvimento econômico. Ou seja, é um governo que em 100 dias não tem nada para mostrar, sem nada para mostrar nesses 100 dias, aliás... Sim, mostrar retrocessos, né? Um governo que não cumpriu promessas de campanha. Veja aí a questão do... Enfim, é muita coisa para falar. Veja o imposto de renda, a isenção, né, que prometeram aí, isenção para faixa até de R$5 mil, né, conseguiram, né, muito menos que isso. Questão do salário mínimo também, né, as poucas promessas que fez ali não conseguiu cumprir como havia prometido, porque eram propostas populistas. Enfim,
tem muita coisa aqui para falar de negativo e pouquíssima de positivo. A gente vai poder debater bastante ainda, porque esse assunto é um dos principais hoje aqui da nossa edição. Quero saber de você, Piperno, sobre as suas reações enquanto os nossos colegas falavam aqui, principalmente apontando apenas os pontos negativos, que, na visão da maioria, há apenas pontos negativos a serem apresentados até agora. Então, vou pegar do Ricardo para cá, porque como o Ricardo foi o último a falar... Vamos lá. O Ricardo foi o último a falar, então está bem mais fresco. Então, por exemplo, Ricardo, 5 mil. 5 mil, isso é o resgate de uma extorsão social que o último governo fez, os últimos, aliás, porque quando se congelou a tabela do imposto de renda, um dos efeitos disso foi fazer com que pobres, pessoas miseráveis, pessoas esfomeadas, que recebem um salário, 1,6 salário mínimo por mês, tivessem que pagar imposto de renda. Então, quando já se reajustou da primeira canetada para 2, então isso aí já alivia muitas pessoas nessas condições que tinham que pagar imposto de renda, agora não vão ter mais que pagar. Agora, quanto a chegar a 5 mil, se no final do mandato não tiver chegado a isso, aí nós temos que criticar, porque é uma promessa que foi feita. Ele prometeu de imediato. Não, não é de imediato. Não foi. Não foi que ia... Fora a cerveja picante, ele prometeu que ia nunca falou que no meu primeiro ano, falou que ia chegar a 5 mil. E já começou a mexer nisso. Já foi para 2.600, 2 salários mínimos. Mexeu, aliás, mexe agora em 1º de maio, também no salário mínimo. Era uma outra coisa que, aliás, ainda é uma vergonha nacional. Tinha que mexer nisso. Os programas, de fato, aqueles antigos, eles vão sendo repaginados, mas veja, vamos pegar aleatoriamente, vai, o Minha Casa Minha Vida. Vai. O Lula deu sorte nisso. Você sabe por quê? Ele já conseguiu entregar alguns conjuntos habitacionais que, obviamente, não foi ele que começou a fazer. Ele pegou um monte de obras paradas e espertamente vai entregando algumas. Teve um dia que o Segredo deu um número aqui, são milhares, mais de 8 mil obras paradas em todo o Brasil. E esse tal desse novo PAC, ele vai inicialmente se concentrar em cima disso. O Brasil tem que entregar aquilo que estava parado e apodrecendo. Tinha conjunto habitacional entregue agora, cuja construção tinha sido interrompida em 2016. Se passaram 7 anos e ninguém colocou mais um tijolo nisso. Segre, você queria falar? Queria, sim. Sobre a Minha Casa Minha Vida, o nome que for, você sabe que se a gente procura, o custo do metro quadrado da Minha Casa Minha Vida pode ser mais caro que o metro quadrado em qualquer bairro muito elitizado de São Paulo, por exemplo. O que mostra que tem que controlar não somente as questões sociais, sino também os valores dessas questões sociais, porque se dá para supor algumas coisas que não são muito santas. Fala, Alain. Evandro, eu queria chamar a atenção para um ponto. Então, assim, vamos aumentar o salário mínimo, vamos aumentar a faixa de isenção da tabela do imposto de renda, vamos por aí. Só que para isso acontecer, eu tenho que reduzir o gasto público, senão não há viabilidade econômica para isso. Não é possível isso sem a redução do gasto. Por quê? Porque a riqueza você não cria imprimindo dinheiro. O dinheiro vem de algum lugar. Então, o governo ele tem que fazer a parte dele na redução do gasto público. Senão, a gente já viu esse filme no passado. Um monte de benesses sem a redução do gasto público, sem a redução, sem a responsabilidade fiscal. O que acontece? Acontece que o mercado acaba reagindo, os juros vão lá para cima, a inflação volta, não vem crescimento econômico. A gente viu exatamente esse filme no governo Dilma. Vai, Piperno. Eu proponho uma questão aqui. De fato, tem que cortar gasto público. O que é mais justo? Congelar a tabela de imposto de renda e o mínimo, ou então tirar, quem sabe, uns trocados aí do plano safra para subsidiar isso aí? Acontece que o plano safra, né, o agronegócio do Brasil funciona e ele está todo montado. Não, eu concordo que no médio e longo prazo a gente tem que reduzir subsídio sim do agronegócio. Agora, fazer isso da noite para o dia é muito complicado, então, Piperno. O plano safra não pode perder. Mas o coitadinho Piperno, quem gera renda nesse país é o agronegócio, que inclusive sustenta programas sociais. Isso. Então, quer dizer, o coitado que paga um salário, que ganha um salário mínimo e meio, ele pode continuar pagando imposto de renda. Agora, o pujante... Da onde vem o dinheiro, Piperno?
E aí a gente vai estrangular o agronegócio? Será que é a melhor medida? Como estrangular? Como estrangular o pujante, o bilionário, o agro que paga as suas contas e que capte o seu dinheiro? É aquela visão anticapitalista. Aí você pode gerar menos riqueza no agro. Então, calma aí. A nossa lógica é subsidiar o bilionário agronegócio e não dar um trocado a mais para o... Eu sou contra subsídios, mas da noite para o dia, tirar os subsídios num setor, vou falar um negócio que ele está todo calcado em subsídios, se a gente fizer isso da noite para o dia, eu não sei qual que é o efeito econômico. Mas pera lá. Então, o sujeito que recebe um salário mínimo e meio por mês, ele pode continuar pagando imposto de renda até que a gente encontre uma fórmula para não onerar o agro, o bilionário. Eu sou a favor de desonerar a população, com certeza. Agora, redução do gasto público. Não sei se mexer no subsídio do agro é o melhor jeito. Existem outros setores... Não, eu estou te dando um exemplo. Não, existem outras economias que o governo pode fazer. Mas é sempre focado na arrecadação, no aumento da carga tributária, e não na redução do gasto. É mais ou menos aquela lógica, isso que você está me dizendo, do fim da escravidão. Não podemos acabar com a escravidão da noite para o dia, porque senão nós vamos onerar a produção. A lógica é a mesma. Não, nada a ver. Melão, você estava na fila. Sim. Bom, vou entrar aqui um pouco nessa discussão. Primeiro, né? A gente Fique à vontade. A gente está falando de um setor aceso, aí, pode se queimar. Responsável aí por mais de 20% do PIB, o que gera de empregos, o que gera de renda, o que gera de vários benefícios para a economia, fora que alimenta, não só aqui no Brasil, como no mundo. Vou ser bem sincero. Você pode até, tudo bem, a questão do subsídio, concordo com o Alan nesse ponto, né? Sou contra. Certo? Foi um modelo de negócio instituído ali que precisa de uma transição. Perfeito. Agora, vai fazer isso da noite para o dia. Você acha que não vai aumentar o preço dos alimentos? Perfeito. Você acha que não vai aumentar o preço da cesta básica? E o pobrezinho vai pagar como isso? Então. Como é que ele vai pagar isso? Eu quero saber. Hora que aumentar o preço do alimento, que já cresce com a inflação. Como é que vai funcionar isso? Piperno, antes de você responder, o segredo também quer colocar algo aqui. Porque aí a conta não fecha. Tô com dor no pescoço. Exatamente. Agora, uma coisa eu já falo aqui. Essa promessa dele, né, de isenção até R$5 mil, com esse arcabouço fiscal aí que ele está colocando, ele não vai conseguir cumprir. Porque não é taxando o site de aposta e site chinês aí, enfim, que ele vai conseguir os 100 bilhões, 150 bilhões que ele está prometendo. Primeira coisa que o governo vai ter que fazer é equilibrar as contas. Não tem como taxar o que quiser se não tiver um equilíbrio fiscal. Até aí não vai ser possível tirar essa isenção do imposto de renda. Ponto inicial. Eu interpreto que teria um intermédio nessa situação quando o governo diga para o agro ou para qualquer setor que tenha subsídios: vamos ter que ir tirando subsídios, mas o governo também fará o esforço e vou diminuir a despesa pública. E nesse caso, toda a percepção social será que todos estamos fazendo o esforço. Senão o governo que está gerando você vai pagar mais para que ele pague menos e eu fico gastando e continuo gastando. Isso não ajuda. Eu entendo que deveria tirar subsídios, sou contra subsídios de todos os jeitos. Tem que ser economia livre, senão a gente brinca de liberal por um lado, mas economicamente coloca subsídios, o que atrapalha a liberdade do mercado. Mas se o governo não diminuir a despesa pública, nenhum desses programas vai funcionar. Segre vem com um meio de caminho. De forma você enxerga, Piperno? Não, o Segredo toca num ponto importante, que aqui no Brasil há muito liberal e neoliberal de quermesse. Então, no momento de cortar e de poupar os gastos sociais, tudo bem, tem que haver a mão pesada do governo. No momento de ser liberal de fato, falar, bom, então vamos cortar o outro lado também? Não é bem assim. Até porque o setor X é pujante. Ora, ele teria sido pujante, não fosse a ajuda do governo desde sempre, em toda a cadeia. Até porque eu pergunto o seguinte: por acaso alguém desse setor, ou iniciativa privada, foi lá construir ferrovias para escoar, enfim, a produção? Você diria fazer contrapartida? Eu estou dizendo sim, porque veja bem, tudo isso, todas essas, digamos, benesses, facilidades que os produtores encontram, até na questão logística,
tudo isso foi construído pelo Estado. A iniciativa privada não foi lá fazer. Eu gostaria muito, o próprio governo gostaria. Aliás, acabou de sair o marco de ferrovias aprovado agora para se permitir isso, porque não era permitido até então. Veja, a gente está em 2000... Tinha lá a Valec monopolizando isso. Estamos em 2023, está saindo o marco agora, e tem uma lá na Bahia, lá, que tem um nome estranho, né? Pega a Bahia, enfim, um pedaço lá de Tocantins e tal. Eu imaginei, falei, puxa, bacana o projeto, imaginei que fosse um projeto privado. Começou no governo Bolsonaro, inclusive. Não, é mais um projeto do Estado. Quer dizer, a iniciativa, por que a iniciativa privada não vai lá fazer? Gani. Piperno, concordo em relação aos subsídios, tem que tirar subsídios. Agora, vamos atacar primeiro o subsídio do agronegócio, que representa 27% do PIB, ou vamos atacar primeiro os gastos do governo, que tem muito gasto ineficiente, que não gera renda nenhuma para a sociedade, né? Então, por exemplo, você tem o gasto com uma série de benesses para o alto funcionalismo público. Isso representa, segundo um estudo do Banco Mundial, uma ordem de 0,9% do PIB que daria para ser cortado. Isso, vamos cortar então. Vamos cortar. Não. Pensões de militares. Existem, por exemplo. Claro. Vamos. Mas nada. Vamos. Isso passou. Isso passou. A bancada liberal, no momento de aprovar a reforma da Previdência no governo Bolsonaro, cortou algum tipo de benefício aqui. O novo quis. Vamos lá, gente, um de cada vez. O novo quis. Liberal. É verdade. Vai lá, Gani, conclua. Então, tem uma série de gastos que são desperdícios da máquina pública. E eu acredito que dá para cortar aí. Por exemplo, há uma inversão no Brasil de muito gasto para o ensino universitário, é um desperdício completo. Por que desperdício? Para pesquisas que não têm a menor utilidade e pouco para o orçamento, o Piperno, ele é limitado. Então significa que pesquisa que mas tem um monte de pesquisa que você pega algumas pesquisas não tem a menor utilidade. Talvez para mim. Agora, ao invés de atacar o ensino de base, que é deficitário e um país precisa de um ensino de base forte, não, aqui a gente faz o inverso, é muito dinheiro para a educação superior e pouco para a base. Né? Que foi, Melão? E Pedro, propor uma coisa aqui, vamos ver se a gente chega num consenso. Você seria favorável a uma reforma administrativa? Em algumas coisas, você tocou num ponto importante. Por exemplo, eu mexeria no que se gasta com as Forças Armadas. Até porque aqui no Brasil existe até um negócio chamado Bolsa Maitê Proença, né? Aquela coisa lá de a filha solteira de 70 anos, e tem que cortar, ela continua recebendo pensão até hoje. Então o Brasil tem essas extravagâncias. Então esse tipo de coisa no Brasil tem que ser atacado sim. Eu já disse aqui, não sei se o Alan estava aqui ou você, Melão, que, por exemplo, eu sou a favor de que nas universidades públicas se cobre mensalidades a partir de um determinado nível de renda familiar. O garoto, por exemplo, que é de uma família que tem renda de 100 salários mínimos, ele continua estudando de graça numa universidade pública. Isso está errado. Isso é o andar de baixo financiando quem tem grana. Então, esse tipo de coisa no Brasil esse tipo de tabu tem que ser atacado. Melão, você quer concluir? Só para concluir, perfeito. A gente tinha uma proposta muito bem elaborada, inclusive, de reforma administrativa, que você tinha uma possibilidade, em 10 anos, de economizar cerca de 330 bilhões de reais aos cofres públicos. Infelizmente, a gente sabe, pelo excesso de corporativismo, pela resistência, inclusive, os parlamentares do partido que hoje está aí no poder, ela não sai e não vai sair, porque o partido que está hoje no poder tem ojeriza desse tema, que aliás deveria ter vindo antes até da reforma tributária. Você teria algo muito melhor feito no Brasil em termos de organização. Infelizmente, não saiu. Mas eu concordo com você na questão das universidades, concordo com você na questão da pensão das Forças Armadas, enfim, na Bolsa Maitê Proença ali, tem que acabar. Fala, Piperno. Não, esse projeto do Novo, vocês tinham esse projeto desse último governo. É bem verdade, claro, que o PT era uma das forças contrárias, então o PT era um partido de 50 deputados. Quer dizer, tinha mais 450, 460 para tentar aprovar isso.
Agora, eu queria só colocar mais uma questão sobre essa reunião ministerial para avaliar os 100 dias, que Lula fez um afago ali em Haddad, né, elogiando Haddad, mas também uma certa cobrança, meio que por baixo dos panos, a todos os ministros, porque são 37 ministérios, de que com 100 dias se era esperado uma ação maior, né, já que tem gente muito importante, relevante, plural, à frente desses ministérios. Como é que vocês avaliam a atuação dos ministros até agora? Começo contigo, Segré. Muito baixa, absolutamente baixa, soltando ideias. Vamos colocar uma passagem de R$200 para que as pessoas de baixa renda consigam viajar de avião. E depois terminava desqualificado pelo presidente ou por alguma outra autoridade. Eu acho que o ministério é uma questão séria e o ministro é um cargo sério. A história, inclusive, demonstra que os ministros vem do grego antigo, do Roma, que era minus, eram aqueles que não agregavam valor. Depois a coisa foi mostrando que estavam certos os romanos. E não agrega muito valor agora. Então, qual é a questão do Lula? Gente, preciso mostrar gestão e vocês não estão colaborando. Então, parem de ter ideias e mandem projetos. E isso, de alguma maneira, mostra que tem até uma censura dentro do próprio governo. Nenhum ministro pode dar mais ideias se não está aprovada pela Casa Civil. Ou seja, se o Rui não aprova, não fale nada. São 37 ministérios, é muita coisa para concentrar numa pessoa só. Piperno, se aumentou o número de ministérios, se espera que se aumente também o número de propostas, sugestões, medidas que façam a diferença durante o governo? Não, acho que essas coisas não tem, não, Evandro, assim, uma relação direta. Agora, de fato, tem ministro que ele surpreende o governo, né? Por exemplo, o Márcio França, que a gente citou aqui, o ministro Carlos Lupe, no dia que foi falar do consignado. Então, tem alguns que surpreendem até o presidente da República. É claro que ele tem que disciplinar isso. E é claro também que ele está ansioso por mais projetos em algumas partes. E veja, não é só em relação ao seu próprio ministério, não. O presidente, numa das reuniões com os governadores, ele pediu lá que cada estado levasse pelo menos 3 grandes projetos aí para que fosse discutido com o governo e o BNDES para, enfim, colocar isso aí em andamento. Tem estado que ainda não levou absolutamente nada. Então, a máquina pública, a máquina de governo federal e também alguns estados têm agido com muita lentidão. Pessoal, agora 5 horas e 27 minutos. Pessoal da rádio, espero vocês logo depois do intervalo, hein? Até já. Quero saber de você, Ricardo Melão. Os ministérios têm obrigação de atuar mais diante do tamanho que se tem? Olha, primeiro que eu já acho praticamente impossível você conseguir ter organização e gestão com 37 ministérios. Vou ser bem sincero, vamos falar de forma bem prática para o espectador compreender. Imagina uma reunião. Você consegue imaginar uma reunião eficiente e séria com 37 pessoas, o presidente hoje, 37 pessoas, tentando passar tarefas, com metas, cada um falando ali sobre seus projetos, todos discutindo, dando opinião. Só para ter uma ideia, se a gente for falar em 37 minutos, se cada um pós-reunião, primeiro você não tem uma reunião, o que você tem ali é um comício, uma assembleia, enfim. Né? E se cada um dos ministros quiser ter aqueles 5 minutinhos para poder falar alguma coisa da sua pasta, que a gente sabe que é difícil conseguir horário com o presidente, se cada um quisesse ter esses nobres 5 minutinhos pós-reunião falar com o presidente, sabe quanto tempo isso demoraria? Mais de 3 horas. Seriam mais de 3 horas, ou seja, é impossível. Não há como se governar assim. Então, já tem uma desorganização, fora que muitos deles são de grupos políticos diferentes, que muitas vezes são antagônicos, com outros interesses que batem cabeça, um acaba anunciando uma coisa que o outro discorda e fica lá o presidente no fim apagando incêndio, administrando conflitos, no estilo que o Lula, a gente sabe que até gosta dessa posição, para ele sempre ficar naquela posição de líder, né, que tem a última palavra e que administra os conflitos, mas que para o país é péssimo e para qualquer gestão de uma máquina pública. Gani. 37 ministérios não aumenta eficiência, aumenta gasto. Isso sim, aliás, aí, viu, Piperno, daria para cortar gasto por aí já. Começaria aí nos 30, muita micharia. Mas vamos lá, e a sinalização seria importante do governo, estamos fazendo a nossa parte, né? Mas aumenta gasto, não traz eficiência, mas eu acho que tem um grande culpado da falta de coordenação desses ministérios, Evandro. Quem? O próprio Lula, porque a gente não sabe, ele deveria ser o maestro, ele deveria ser o condutor para onde o país está indo. E a gente não sabe se é o Lula 1,
O Lula 1 com certeza não é. Se é o Lula 2, se é esse Lula 3, é uma espécie de Dilma, que eu acredito que seja. Então tá todo mundo muito perdido. Qual é a do Lula? Ele é muito diferente daquele Lula do primeiro mandato. Então talvez essa falta de comando dos ministérios, essa falta de medidas mais propositivas, é a falta de pulso do líder, que não está fazendo uma devida articulação política. Quero então finalizar essa parte do debate com você, Segre, pode falar. O populismo de esquerda não acredita na meritocracia. Não acredita. É uma questão de... Você não precisa ser bom para ocupar um cargo público, você tem que ser leal. E quando imaginamos, nós somos o Evandro próximo presidente, tem 2 ou 3 meses até assumir, e falou, Alan Gani, quais são as tuas ideias? Piperno, quais são as tuas ideias? Ricardo, quais são as tuas ideias? Gustavo, quais são as tuas ideias? Se as ideias batem com o projeto de país que você tem, você poderá nos chamar e essas são as propostas que serão passadas não nos primeiros 100 dias, nos primeiros 10 dias, porque você saberá tudo o que nós estamos projetando. O problema é que quando a esquerda não coloca a gente com mérito e com questões técnicas, dá isso. Não tem proposta, porque a pessoa não está aí porque sabe do assunto. Está aí porque deve um favor político ou porque tinha que ser colocado porque pertence a um partido ou porque é leal a alguém. E não porque tem conteúdo.